Graça e paz, meus irmãos, quero saudá-los com a bondosa graça de Jesus Cristo, a quem seja glória para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias nesse momento, no Evangelho de Mateus, vamos continuar. Agora chegamos no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, versículo 34 a 40. Mateus 22, 34 a 40, vamos ler a bendita palavra do Senhor. Esse texto também, ele está no Evangelho de Marcos, então nós vamos ler o texto de Mateus, depois nós vamos ler o texto de Marcos e voltamos para Mateus, ok? Combinado? Então vamos ler primeiro Mateus 22, 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora vamos ler a versão de Marcos, capítulo 12. Você coloca a mão aí no Mateus, para a gente voltar para Mateus. A nossa exposição focará, obviamente, em Mateus, mas seria importante considerar também um texto mais longo de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28. A palavra de Deus diz: chegando dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outros senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido, sabiamente declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém, a palavra do Senhor. Vamos voltar para Mateus 22, 34 a 40, nós estamos pregando o Evangelho de Mateus, então nosso foco será nessa versão. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós bendizemos o Teu nome e nesse momento nos colocamos em Tuas santas mãos, rogando a iluminação do Teu Espírito e a condução, Senhor Deus, de tudo que vamos falar. As nossas vidas estão em nossas mãos. Que o Senhor possa aquecer o nosso coração de forma ardente para ouvirmos a palavra do Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O que Deus quer de mim? Essa é uma pergunta que você pode muitas vezes ter feito. Como é que Deus quer que eu o sirva? Qual o propósito da vida? Como é que nós podemos resumir tudo aquilo que Deus espera de mim como um cristão, como um servo do Senhor? Qual é o cerne da vontade de Deus? Se nós pudéssemos resumir tudo aquilo que Deus almeja de mim, como nós resumiríamos isso? Essa talvez seja algumas perguntas que nós nos fazemos em algum momento da nossa vida cristã. E nesse texto, meus irmãos, Jesus ensina exatamente o cerne da lei, o ponto central. Obviamente, nós vamos ter inúmeros mandamentos, mas aqui Jesus vai resumir a importância vital daquilo que nós chamamos da lei moral de Deus, o cerne da lei de Deus, que significa, obviamente, amar a Deus e amar ao próximo. Mas o que significa amar a Deus e amar o próximo? Será que são duas coisas paralelas em nossa vida? Qual deles tem maior peso, amar a Deus ou amar ao próximo? É possível amar o próximo sem amar a Deus? Essas são perguntas importantes que, obviamente, esse texto vai nos responder.
Mas antes de adentrar nesse texto, vamos nos lembrar do contexto onde ele está inserido. Nós vimos que esse texto aqui está em um momento específico do ministério de Jesus, marcado por oposição e discipulado. Na verdade, é o quarto debate, de uma forma geral. Jesus já está em Jerusalém, como nós vimos, e esse momento do ministério de Jesus é marcado por vários debates. Aqui é o quarto e o último debate. É o terceiro dessa sessão. Nós vamos observar que tem o primeiro aí no capítulo 22 sobre a questão do tributo, onde eles perguntam a Jesus sobre o tributo, que é com os fariseus. O segundo debate é sobre a questão da ressurreição, com os saduceus, um outro grupo religioso da época, do versículo 22 a 33. E agora, no versículo 34 a 40, nós temos mais uma vez um outro debate agora com um intérprete da lei. Ou seja, dentre os fariseus existiam aqueles que eram intérpretes da lei, que se dedicavam a estudar as escrituras do Antigo Testamento. E ele então vai testar Jesus, ele vai pôr Jesus à prova. Então, esse é o contexto daquilo que nós chamamos geralmente as controvérsias do pátio do templo. E um dado importante que nós devemos atentar nesse texto aqui, é que esses três debates seguidos que ocorrem aqui no capítulo 22 de Mateus, vão terminar com um contra-argumento de Jesus, com um contra-debate. Vamos usar essa expressão, onde Jesus, logo após essa pergunta, do versículo 41 a 46, Jesus agora vai perguntar a eles. Ou seja, há três questões que eles levantam para Cristo, com o objetivo de testá-lo, e Jesus então vai refutar cada um desses, ou responder cada um desses argumentos que são questões que estão apresentadas a ele, e por último nós temos esse contra-argumento de Jesus, que nós vamos ver com a graça de Deus no próximo domingo, onde Jesus vai perguntar sobre a questão do Messias, baseado no Salmo 110. Então o nosso texto está aqui, dentro do contexto, como sendo esse terceiro grande debate que Jesus tem com os fariseus e saduceus. É o último confronto de Jesus, que obviamente será seguido por esse contra-argumento. Então a ideia central do texto é simples. Jesus é questionado e testado sobre o grande mandamento da lei. Qual é o cerne da lei? Essa era uma discussão muito importante na época de Jesus. Os rabinos na época de Jesus, rabino significa mestre, eles discutiam muito sobre isso. Qual o cerne da lei? Como é que a gente pode resumir a lei de Deus? Então era uma discussão relevante para a época. E Jesus aqui vai responder, usando as Escrituras, dois textos específicos. Ele vai responder que o cerne da lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele vai responder com Deuteronômio 6:5. E Marcos vai acrescentar também o versículo 4, o ouve Israel. E logo em seguida, amar o próximo. Jesus responde com Levítico 19 e 18. Jesus então vai usar as Escrituras para responder àquele homem. E é muito importante nós entendermos como Jesus está usando as Escrituras, qual é o cerne da lei. Então vamos analisar esse texto agora. A primeira coisa, quando nós vamos ler um texto do Novo Testamento, é compararmos aquilo que nós chamamos de análise sinótica. O que é sinótico? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, muito parecidos, que narram os mesmos eventos. É o que nós chamamos de análise sinótica, ou análise da tradição, como alguns chamam. E nós temos que observar o evento histórico que aconteceu, como cada evangelista selecionou aspectos desse evento, como ele então arranjou no seu evangelho, de acordo com seus propósitos, e fez as adaptações. É lógico isso. Quando você lê o evangelho, esse mesmo episódio em Marcos, obviamente analisa com o episódio de Mateus, algumas coisas são evidentes. Primeiro, o evangelho de Marcos, esse episódio ele é mais longo. Você vai observar que na citação de Jesus, Jesus não apenas citou o versículo 5 do Deuteronômio, mas também o 4, ouve ó Israel. Era o que os judeus chamavam na época, e eu vou explicar daqui a pouco, Shema Israel, ou seja, escute Israel. Jesus vai responder então. Outra coisa que nós observamos é que no mandamento de amar a Deus, Marcos vai usar 4 elementos. Ele vai dizer que Jesus disse que nós temos que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. E aqui, em Mateus, nós temos apenas 3 elementos.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e todo entendimento. Ou seja, existem 3 aspectos que Mateus, obviamente, vai abordar. Por exemplo, ele não vai usar essa ideia de força que nós vamos encontrar lá no Evangelho de Marcos. Mas em Mateus é uma coisa interessante. Mateus vai mostrar que Jesus faz uma distinção específica quando ele cita Deuteronômio 6,5, quando ele diz assim no versículo 38, este é o grande primeiro mandamento. Jesus faz questão de frisar que amar a Deus está em prioridade em relação a amar o próximo. Em Marcos nós não vamos encontrar isso. Outra coisa que você percebe é que é uma palavra final que Mateus omite completamente lá no Evangelho de Marcos, onde o escriba vai repetir tudo que Jesus disse e diz assim, você respondeu muito bem, mestre. Jesus diz assim, faça o mesmo. Você não está longe do reino de Deus, não está dentro ainda, mas não está longe. Então nós vamos encontrar essas informações adicionais do Evangelho de Marcos. Outra diferença, essa seria assim um pouco mais técnica, que não é tão perceptível, é que quando Marcos vai escrever na língua grega, ele diz que Jesus diz o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, de todo, literalmente, é de fora. Marcos vai expressar essa ideia que nós devemos amar com essa força de fora, do coração, da alma. E Mateus vai usar outra preposição grega, em coração, em alma, em força. Obviamente, o texto de Mateus é mais próximo do texto hebraico, enquanto que Lucas vai estar mais próximo da tradução hebraica chamada Septuaginta. Então, considerando esses detalhes, nós devemos pensar o seguinte, há o episódio geral e cada evangelista vai selecionar conforme os seus propósitos. Então, o grande propósito de Mateus era mostrar essa história dentro desse debate. E é por isso que ele vai acrescentar algo interessante no versículo 35, que Marcos não diz isso, ele diz que o intérprete da lei queria experimentar Jesus. Esse é o ponto que Mateus quer frisar. Então a história dele é mais breve, mais seletiva, porque o foco estava exatamente na atitude daqueles fariseus e saduceus em experimentar Jesus, em testar Jesus. E Mateus faz questão de frisar esse detalhe. Agora vamos olhar a história em si. Olhe para esse texto. O que é que você percebe? Bom, a estrutura do texto ela é dividida em 2 partes, muito simples. Primeiro nós temos a pergunta do fariseu, versículo 34 a 35. E nós temos essa resposta dupla de Jesus, que vai, obviamente, do versículo 36 até o versículo 40. Essa é uma narrativa, e geralmente os estudiosos chamam narrativa, uma história de conflito, de pronunciamento, de discipulado. E qual é a tese, o argumento central aqui desse texto? É muito simples. Aqui nós vemos o ensino de Jesus sobre a primazia do amor no relacionamento com Deus e o próximo. Jesus está dizendo que o amor, ele é primordial, tanto em relação ao nosso relacionamento com Deus, como em relação ao nosso relacionamento com o próximo. Então, qual é o tema do sermão, daquilo que eu vou meditar com os irmãos nessa noite? E que resume muito bem o conteúdo desse texto. O tema é o amor, aliás, como a essência da lei de Deus. O amor como a essência da lei de Deus. A questão sobre o grande mandamento. Esse é o tema que resume muito bem. O amor como a essência da lei de Deus. A questão sobre o grande mandamento. E há 2 ideias no texto. Primeiro, a pergunta para provar Jesus sobre a lei. Versículo 34 a 36. E a resposta de Jesus sobre o cerne da lei. Versículo 33 a 40. Vou repetir. Sei que muitos irmãos gostam de notar. O amor como a essência da lei de Deus, a questão sobre o grande mandamento. Primeiro, a pergunta para provar Jesus sobre a lei, versículo 34 a 36. E segundo, a resposta de Jesus sobre o cerne da lei, 37 a 40. Agora vamos analisar o texto. Primeiro, a pergunta para provar Jesus sobre o cerne da lei. O texto então começa assim. Entretanto, os fariseus, nós já falamos dos fariseus, era um grupo religioso,
um grupo religioso, que não apenas o Novo Testamento fala, mas Flávio Josefo, que era um historiador da época, retrata muito bem. Os fariseus, eles eram muito populares, sobretudo no meio da população. Os saduceus, nós falamos dele na semana passada, eles eram mais populares na aristocracia, sobretudo entre os sacerdotes, nas classes mais altas. E havia uma disputa muito grande entre eles. Esse homem, então, era um fariseu. E os fariseus sabem que Jesus fizera calar os saduceus. Eles escutaram que os saduceus foram tentar Jesus e eles foram completamente destruídos argumentativamente. Jesus mostra quão equivocado estava o pensamento dos saduceus. Os saduceus diziam que não havia ressurreição. E Jesus, então, mostrou que eles estavam completamente equivocados. E agora, então, o texto nos diz que eles se reúnem, essa é a ideia, literalmente, eles se reúnem para, mais uma vez, tentar Jesus à prova. De alguma forma, eles não desistiram, eles queriam, de alguma forma, descredibilizar Jesus diante do povo. E a razão é muito clara, nós vimos que lá no capítulo 21, lá no final do capítulo 21, Jesus desmascara aqueles fariseus, aqueles falsos religiosos, e eles então, de alguma forma, percebem que Jesus está desmascarando eles. Em Mateus, no capítulo 21, o texto diz o seguinte, no versículo 45, diz assim: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então eles temeram aquelas multidões, porque aquela multidão considerava Jesus como um profeta. Então qual foi a estratégia deles? Descredibilizar Jesus Cristo. É sempre assim, quando você não consegue vencer um argumento, você descredibiliza o argumentador. E eles tentaram isso. Primeiro os fariseus tentam com a questão do tributo, os saduceus, e agora mais uma vez, eles se reúnem em conselho. E um deles, então, talvez eles tiveram uma reunião, isso é uma hipótese, né? Talvez eles tiveram uma reunião e um intérprete da lei, alguém muito conhecedor, que estudava todas as escrituras, ele vai experimentar. Veja a palavra que aparece no versículo 35 na sua Bíblia, experimentar, literalmente tem a ideia de testar, é o verbo peirazo, ou seja, testar. Algumas vezes esse verbo é traduzido, quando se refere a Satanás, ou testar para o mal, como tentar. Então a ideia é muito clara, ele quer testar o Senhor Jesus. Ele não vai buscar um conhecimento, ele não vai porque ele quer ouvir de Jesus Cristo, porque ele considera Jesus de fato o Messias. Não, não há nada disso aqui. É um homem que quer de fato testar o conhecimento de Cristo. E ele então vai escolher uma área na qual havia um grande debate na época. Qual era o grande cerne da lei? A pergunta é muito simples. Mestre, qual é o grande mandamento? A palavra grega que Mateus usa para grande, literalmente nós conhecemos, mega. Qual é o grande mandamento? O primeiro, e essa ideia de mega aqui é o superior importância. Qual é o grande mandamento da lei de Deus, mestre? Qual é esse grande mandamento? Essa é a pergunta aparentemente simples daquele homem. E por que ele então está tão preocupado em saber qual era o grande mandamento da lei de Deus? Essa era uma discussão muito importante na época de Jesus. Infelizmente, os dados que nós temos são dados muitas vezes dos escritos rabínicos que são posteriores à época de Jesus. Então nós temos que usar com muito cuidado esses dados, porque nós não sabemos se essas tradições de fato remontam até o período de Jesus. Mas havia uma grande discussão na época de Jesus, qual era o grande mandamento. Além disso, havia um momento muito importante no culto a Deus, nas sinagogas, que era o que eles chamavam de Shema Israel. O Shema Israel era repetido todas as vezes que os judeus se reuniam para adorar. E o que dizia esse Shema Israel? Bom, se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 6,4, você vai entender o que era o Shema Israel. Shema significa escuta Israel. Então em Deuteronômio 6,4, e até hoje os judeus, quando eles se reúnem em uma sinagoga, com certeza eles vão recitar exatamente esse texto em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é o texto que Jesus cita. E Deuteronômio 6,4 diz o seguinte: ouve Israel.
Por isso que Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Então os judeus, eles recitavam, e até hoje recitam, o Shema Israel. E nesse Shema Israel havia exatamente essa ideia de amar a Deus sobre todas as coisas. E eles muitas vezes colocam na sua mão esse Shema Israel, esses versos 4 e 5. Algumas vezes colocavam nas suas roupas, às vezes colocavam nas portas da sua casa. Então ninguém deveria esquecer isso. Então Jesus vive dentro de um contexto onde os judeus, o tempo todo, eles repetiam que se deveria amar a Deus de todo o seu coração. Além disso, havia debates na época sobre quais eram os mandamentos mais leves e pesados. Nós sabemos que muitos rabinos da época discutiam a respeito disso. Por exemplo, nós sabemos que no final do século I, um rabi chamado Akiva, ao contrário de alguns colegas, considerava o amor ao próximo, mencionado em Levítico 19:18, como sendo o maior mandamento da lei de Deus. Nós sabemos também que outros mestres judeus associavam o amor a Deus ao amor ao próximo, como por exemplo Filon. Ele associa, ele comenta, ele não viveu ali naquela região de Jesus, ele é contemporâneo de Jesus, e ele então associava esses dois mandamentos, a ideia de amar a Deus e de amar o próximo. Alguns usavam uma técnica que os judeus usam muito de interpretação, chamada Gezerah Shewah, ou usar associação. O que é que significa isso? Ele pega a palavra amar, de Deuteronômio 6, e a palavra amar, de Levítico 19, então eles associam esses dois textos, porque ambos têm a palavra amar. É possível que alguns mestres da época fizessem isso. Philon, por exemplo, agrupava as leis mais essenciais sobre duas categorias, aquelas voltadas para Deus e aquelas voltadas para o próximo. Então era uma pergunta que talvez pode parecer estranha para nós, mas fazia parte do judaísmo. Qual é a essência da lei? Qual é o ponto central? Os escribas diziam que existiam mais de 600 mandamentos. Entre esses 600 e tantos mandamentos, como é que a gente resume tudo? Qual o resumo de tudo? Essa era a pergunta para o Senhor Jesus. E como é que Jesus, então, vai responder essa pergunta? Vamos ver a resposta do Senhor Jesus no versículo 37, essa pergunta que é feita aí pelo intérprete da lei. Veja como Jesus responde. Jesus diz assim, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Essa ideia de primeiro e grande, literalmente seria grande e primeiro, o mais importante, o mais proeminente, é esse. Essa é a resposta de Jesus. E por que Jesus está ensinando que esse mandamento era o mais proeminente, o mais importante? Será que ele estava criando da sua própria mente? Não. O próprio texto de Deuteronômio ensinava isso. E eu quero voltar mais uma vez para que você entenda o texto de Deuteronômio. Vamos voltar para Deuteronômio, por favor. O livro de Deuteronômio, para quem não sabe, é uma recapitulação que Moisés vai fazer para aquela nova geração que está prestes a entrar na Terra Prometida. E nessa recapitulação, Moisés vai repetir a lei de Deus, os 10 mandamentos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. Nós temos os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, conforme nós lemos hoje. Mas lá em Deuteronômio 5, Moisés então repete toda a lei para aquele povo, aquela nova geração. E agora então no capítulo 6, Deus então vai resumir aqueles mandamentos, os 10 mandamentos, exatamente nessa afirmação. Veja Deuteronômio 6, a partir do versículo 1, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos,
que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, ou seja, os netos, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o Deus único, não há outro Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então aqui Deus, quando Ele dá os 10 mandamentos, Ele resume para Israel o que é que Israel deveria fazer com esses mandamentos. O que é que ele deveria fazer? Ouvir. Aqueles mandamentos eram uma revelação de Deus. Israel então deveria ouvir atentamente todos os dias, devia prestar atenção em cada um daqueles 10 mandamentos. E Deus então resume, dizendo que o alvo principal daqueles mandamentos era ensinar o povo a amar a Deus sobre todas as coisas. Se o povo não amasse a Deus sobre todas as coisas, eles jamais obedeceriam a Deus. Ou seja, amor e obediência eram termos sinônimos para Deus. Amar significa obedecer, obedecer significa amar. E que tipo de amor Deus prescreve? Bom, o texto em hebraico fala que eles deveriam amar com toda a sua, conforme nós vemos aí, com todo o seu coração, ou em todo o seu coração. E coração aqui se refere não ao órgão, de forma metafórica. Os judeus compreendiam o coração como sendo a sede das emoções, da vontade, da mente, os afetos. Eles deveriam amar com toda a sua alma e com toda a sua força. Essas 3 palavras não são descrições diferentes, mas parece ser uma sinonímia de ênfase, ou seja, com tudo que você tem. Deus está dizendo, eu quero que você, Israel, me ame com tudo que você tem. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Eu quero um amor total, eu quero uma lealdade total. Não há nenhum outro Deus, eu sou único. Eu quero então que você e seu filho me ame, seu neto me ame. E você então vai ensinar isso, seu filho a me amar todos os dias da sua vida. Então aqui o que Jesus está fazendo é simplesmente repetindo o que Deus havia ensinado. Esse era o grande mandamento. Era o resumo de todos os 10 mandamentos. Amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o teu entendimento. Esses textos hebraicos, eles foram traduzidos antes de Jesus Cristo, mais ou menos no ano 300, em uma versão chamada Septuaginta. Os judeus traduziram praticamente todo o Antigo Testamento para o grego. E na Septuaginta, a tradução diz o seguinte, que, lendo esse texto no grego, que se deveria amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o poder. Então, os tradutores da Septuaginta, eles ao invés de força, eles vão usar a palavra que vem dínamo, que tem a ideia de poder, de força. Vocês têm que amar a Deus com toda a força. Mas quando Jesus vai citar aqui no Evangelho de Mateus e Marcos, nós vamos encontrar, no caso de Mateus, de Marcos, aliás, Marcos diz, vai usar 4 ideias. Se deve amar a Deus de coração, de alma, de força e entendimento. Entendimento. E essa ideia de entendimento parece que, há uma dificuldade em saber se essa ideia de entendimento era algo que foi acrescentado pelos próprios rabinos da época, ou seja, era preciso amar a Deus com entendimento, ou pode ter sido algo que foi criado pelo próprio Senhor Jesus. Era preciso amar a Deus, mas agora com entendimento. Esse foi o grande problema de Israel. Israel não entendia o papel da lei, não amou a Deus com entendimento. E Marcos então vai usar as 3 expressões, coração, alma e força, mas vai acrescentar entendimento. E Mateus vai usar apenas 3, coração, alma e entendimento. Ou seja, Jesus falou as 4, mas Mateus prefere resumir, porque essas 3 ideias já englobam tudo. Coração, alma e entendimento. São ideias que se reforçam. Era preciso amar a Deus com todo o seu ser. Esse era o grande e primeiro mandamento.
Então, qual era o alvo da lei? Por que Deus nos dá a lei? Geralmente nós pensamos na lei como sendo uma espécie de um Deus que diz assim, olha, obedeça isso porque eu estou mandando. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Deus havia salvado aquele povo. Deus havia tirado aquele povo do Egito. Deus havia mostrado a graça para com eles. Então agora Deus graciosamente está dando a sua lei para que eles então sirvam a Deus. Ou seja, a lei, ela é profundamente graciosa. A lei é um Deus glorioso que está ensinando ao seu povo o aspecto mais vital da existência, que é amar a esse Deus. E Mateus então aqui usa essas 3 palavras para mostrar essa ideia de amar com todo o coração. Por que eu disse que nós não sabemos se de fato essa ideia de entendimento foi acrescentada por Jesus ou talvez já era comum em sua época? Baseado no texto que nós lemos em Lucas. Se você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 10, você vai perceber em Lucas capítulo 10, mais uma vez, essa ideia de entendimento, que não estava na ideia lá do texto de Deuteronômio original. Diz assim, eis que certo homem, Lucas 10, 25, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, mais um. Alguns dizem que é o mesmo episódio, obviamente não é o mesmo episódio. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu, veja, ele está respondendo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Aqui nós temos um fariseu que está respondendo a mesma coisa. Então a dúvida é, ele está respondendo isso porque ele ouviu Jesus, e ele então está repetindo para agradar a Jesus, é uma possibilidade. Ou essa ideia dessas 4 ideias de coração, alma, força, entendimento, já era comum na época de Jesus. É uma dúvida que nós só vamos responder quando chegar no céu para a gente tirar. Mas o fato é que essa ideia dessas 4 ou 3, como Mateus usa, coração, alma e entendimento, significa toda a força. A ideia de ênfase. Então a resposta de Jesus é muito clara. Vocês me devem amar com todo o coração. Com tudo que vocês têm. Essa é a resposta de Jesus em Mateus. Vocês precisam me amar com tudo. E aqui nós temos que entender, meus irmãos, como Jesus enxerga a lei do Antigo Testamento. Hoje foi o sermão, eu falei muito sobre isso no sermão da manhã. A primeira coisa, lá em Mateus, no capítulo 5, é que nós temos que entender, em Mateus 5,17, que Jesus ele vem cumprir a lei. Deus havia dado muitas leis no Antigo Testamento. Era imprescindível que Jesus, então, cumprisse toda a lei, não apenas a lei moral, mas toda a lei cerimonial do Antigo Testamento. E Jesus, então, vai cumprir aquela lei de forma plena. Ele diz o seguinte, não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então Jesus, ele diz assim, olha, não pensem que eu vim não cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei de forma perfeita. E nós temos que entender que Jesus cumpre essa lei guardando a lei, toda a lei do Antigo Testamento. Mas na lei do Antigo Testamento, como eu expliquei hoje de manhã, existiam aspectos morais, cerimoniais, que tinham a ver com o culto, que tinham a ver com os sacrifícios, e aspectos civis, que tinham a ver com Israel como nação. Jesus cumpre a lei de forma plena, mas ele termina na cruz do Calvário alguns aspectos da lei, que eram sombra da lei cerimonial, que eram sombra para ele, os sacrifícios, a circuncisão, essas leis foram terminadas em Cristo. Então ele cumpriu esses aspectos, e essas leis, elas não estão mais vigentes na nova aliança, assim como a lei civil,
como era comum, Israel era uma teocracia, você tinha apedrejamento e tantas coisas. Essas leis, elas foram terminadas em Cristo. Mas a lei moral, ela permanece, porque a essência dela é amar a Deus. E a lei moral nós vamos encontrar os 10 mandamentos. E Jesus é muito claro que aquele que ensinasse, veja como Jesus adverte, aquele que violar e ensinar aos homens, será considerado mínimo do reino dos céus. Ele não está dizendo que a lei será uma forma de salvação, mas você vai ser considerado mínimo do reino dos céus, o seu galardão vai ser mínimo. Mas aquele que observa e ensina aos homens, o seu galardão será grande no reino dos céus. Então, os fariseus achavam que Jesus era contra a lei. Jesus diz aos discípulos, pelo contrário, se a justiça de vocês não for maior do que a dos fariseus, vocês nem mesmo vão entrar no reino dos céus. Vocês nem verdadeiro cristãos são. Então, aqui Jesus ele vai ensinar a importância do papel. Ele cumpre a lei, ele é o justo que vem resgatar ímpios da maldição da lei. Por que a Bíblia fala da maldição da lei? Porque ninguém consegue cumprir para ser salvo. Mas Jesus vem fazer uma outra coisa. Além de cumprir a lei, terminar aspectos da lei do Antigo Testamento, Jesus vem interpretar a lei de forma perfeita. E nós vemos isso ele fazendo no Sermão do Monte. Jesus ensina que o alvo da lei de Deus, dos 10 mandamentos, nunca foi uma obediência externa. O que Deus quer é o coração. Ele diz, adulterar não tem a ver apenas com uma junção carnal, tem a ver com o pensamento lá no coração. Se você pensar, você já adulterou. Matar alguém não significa apenas assassinar ou tirar a vida de alguém, mas a ira, a raiva no coração, você já está matando essa pessoa. Então Jesus vem mostrar que a essência da lei é amar, e o alvo da lei é um amor de coração. E esse era o problema dos fariseus. Esse é o problema da religiosidade muitas vezes. Nós nos tornamos religiosos como os fariseus e estamos muito satisfeitos com a religião externa. Mas Deus quer sempre o nosso coração, o nosso tudo. Então Jesus ele vai manter a lei moral como sendo uma regra de vida cuja essência é o amor. E é por isso que ele diz que a lei nunca vai acabar, nem mesmo no céu, porque ainda que lá no céu nós tenhamos corpos perfeitos, ainda que nós não vamos viver em pecado, ainda assim nós vamos amar. Então a essência da lei é o amor. A lei jamais acaba, ela dura para sempre. É por isso que ela nunca termina, porque o amor jamais acaba. Mas o que significava amar a Deus? Vamos voltar agora para Mateus. Então Jesus vai responder de forma muito clara, dizendo, aquele homem, e respondendo, dizendo que amar a Deus, o Senhor teu Deus. Agora, observe as palavras que Deus havia ordenado a Israel, que Jesus diz. Amarás o Senhor, teu Deus. E a palavra Senhor, como nós vemos aí, é a palavra que significa o Deus da aliança, o Deus pactual. Mas é o teu Deus. É por isso que os 10 mandamentos estão em segunda pessoa, sempre enfatizando o amor pessoal. Você não terá outros deuses além de mim. Você não fará imagem de escultura. Você não vai tomar o meu nome em vão. O tempo inteiro Deus está usando a segunda pessoa para particularizar. Jesus diz assim, essa é a grande essência. É Deus, o teu Deus, aquele que salvou você. Aquele que amou você. Aquele que pactualmente chamou você a incluir uma aliança da graça. E você então responde como? Amando esse Deus com toda a sua força, com toda a sua vida. Mas um ponto importante que deve ser lembrado aqui. Deuteronômio 6, 4 e 5 englobavam todos os 10 mandamentos. Quando Deus resume a lei, e como Jesus faz aqui também, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de toda a tua força, como Marcos diz, isso já é um resumo dos 10 mandamentos. Então, além desse resumo dos 10 mandamentos, Jesus disse, esse é o primeiro e grande mandamento. Mas Jesus faz questão de acrescentar um outro mandamento específico.
E por que ele faz isso? Se isso já englobava os 10 mandamentos. Jesus vai dizer, versículo 38, 39. O segundo semelhante a este é. Por que Jesus faz isso? Vocês entenderam? Deuteronômio 6, 4 e 5 já englobava todos os 10 mandamentos. Que significa, os 4 primeiros mandamentos, os 10, têm a ver com Deus, e os 6 seguintes com o próximo. Mas por que Jesus agora vai focar especificamente no segundo mandamento? Porque Jesus sabe da grande dificuldade que nós temos de amar o próximo. Nós dizemos que amamos a Deus, e é muito fácil dizer que ama a Deus. Como João diz em sua epístola, a Deus que você não vê, você diz que ama, como você pode odiar o seu irmão que você vê? Então Jesus acrescenta esse segundo mandamento por 2 razões. A primeira é que para os judeus, o próximo era apenas um outro judeu. Quem é o meu próximo? Esse era um aspecto muito importante que a nova aliança ia mudar completamente. Em Levíticos, vamos ler o texto de Levíticos 19, 18, que Jesus simplesmente repete aqui. Em Levítico 19, 18, o contexto era muito claro. O texto diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. O mandamento era muito claro, todo israelita deveria amar outro israelita. E se um judeu, alguém que não fosse judeu, um estrangeiro, se convertesse e entrasse no judaísmo, ele também começava a ser tratado com amor pelos outros judeus. Na época de Jesus, esse termo também era usado para os prosélitos. O que era um prosélito? Alguém que não era judeu de nascença e se tornava judeu. Então os judeus diziam assim, bom, ele agora se tornou judeu, nós devemos amá-lo. Mas agora Jesus vai dar um significado muito mais profundo. Porque o amor ao próximo vai significar também não apenas os judeus, mas os gentios e toda pessoa que surge na sua vida que você pode usar de compaixão. Não é isso que ele diz no texto de Lucas? Aquele homem diz assim, quem é o meu próximo, Jesus? O intérprete da lei. E Jesus então conta aquela parábola do samaritano. Aquele homem que vê alguém caído. E Jesus propositalmente mostra que os sacerdotes, os religiosos, veem aquele homem caído que havia sido assaltado, eles passam de largo. E Jesus diz então que o samaritano, ele olha para aquele homem, e há uma palavra muito importante que aparece em Lucas, ele teve compaixão. Essa palavra compaixão, literalmente no grego, vem de tripas, de vísceras, é como se fosse um murro na barriga, um movimento profundo. Aquele samaritano teve compaixão daquele homem. E ele então pega, e o carrega, o coloca na hospedaria e trata dele. E Jesus diz assim, quem foi o próximo desse homem? Então Jesus agora vai ensinar um princípio importante que é exatamente esse, ou seja, nós somos chamados a amar o próximo, mas o próximo não como os judeus pensavam. Agora na nova aliança, a nossa compaixão deve ser estendida a todos. É por isso que aquele fariseu diz assim, o último, ele nem usa dizer que era samaritano, porque os samaritanos odiavam, os judeus odiavam os samaritanos. E Jesus escolhe propositalmente um samaritano. Um samaritano que amou um judeu caído. Quem é o meu próximo? É qualquer pessoa que surge na sua vida, que às vezes você não conhece, que você não merece, e que você pode estender a sua compaixão, a sua graça, o seu amor. Jesus expande essa ideia de amor ao próximo de uma forma gloriosa. E aqui em Mateus, Jesus vai dizer exatamente isso. O segundo, observe que Jesus, ele, de alguma forma, cria uma gradação. O segundo semelhante a esse, ou seja, como este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então conclui de uma forma maravilhosa. Veja o versículo 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você sabe qual é a palavra grega que Mateus usa aqui? Obviamente Jesus falou em aramaico, mas possivelmente Mateus, mesmo escrevendo em grego, ele quis captar aquilo que Jesus disse. Uma tradução literal é,
Toda a lei e os profetas estão pendurados nisso. Literalmente, essa frase aí, esse verbo depender é estar pendurado. Nesses 2 mandamentos, toda a lei e os profetas, ou seja, tudo aquilo que está na Escritura, estão pendurados, ficam suspensos. Toda a essência da vida com Deus, o relacionamento com Deus, está pendurado nessas 2 coisas. Em amar a Deus de toda a força, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, e amar ao próximo. Esses 2 são um ponto central. Tudo está enganchado nisso. A ideia é de uma árvore onde tudo está enganchado. Então Jesus diz assim, o amor a Deus ao próximo é como se fosse o centro de todo o nosso relacionamento com Deus, de toda a nossa vida com Deus, e tudo mais está pendurado nisso. E o nosso tradutor, quem tem a minha versão, traduz corretamente a ideia de depender. Dependem. Mas a ideia de amar o próximo com Jesus se torna ainda mais profunda. E nós vamos ver isso lá no Evangelho de João, no capítulo 13. Porque nós podemos dizer assim, bom, eu amo o próximo. Mas que tipo de amor eu que devo ter para com o próximo? E Jesus lá, quando ele está falando para os discípulos, em João capítulo 13, ele vai dizer o seguinte, no versículo 33 a 35, Jesus vai dar uma upgrade nessa ideia de amor ao próximo. Ele vai dar uma atualização profunda. Veja o que ele diz. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aí você diz assim, novo. O que Jesus está querendo dizer? Isso não é novo, estava lá em Deuteronômio, estava lá em Levítico. Por que Jesus está dizendo que vai dar um novo mandamento? O segredo está nessas palavrinhas aí que nós às vezes pulamos. Veja o que Jesus diz, assim como eu, o quê? Assim como eu vos amei. Então agora o tipo de amor que é profundo em relação ao próximo é que eu preciso amar ao próximo com o mesmo amor que Jesus teve por mim. Um amor gracioso, um amor que não olhou o que eu era. Jesus me amou e amou você quando nós estávamos nas trevas. E Jesus é com esse amor que vocês precisam se amar. Isso é novo. Era o amor da cruz, o amor da ressurreição, o amor da graça. E aí o mundo vai conhecer que vocês são cristãos quando vocês tiverem nas relações interpessoais de vocês esse mesmo amor que eu tenho por vocês. Agora eles tinham um espelho do amor. Não era apenas genericamente ame ao próximo. Jesus assim, se espelhem no meu amor por vocês, para que você ame o seu próximo. Disso tudo depende a lei, os profetas. E o ponto central desse texto é muito claro. Veja, se Deus se revela para nós com esse amor profundo, pactual, que agora na nova aliança é visto de forma gloriosa no próprio amor de Jesus por nós, que foi entregue por nós. Nós agora somos incluídos nessa aliança da graça e amor, e agora não há um outro caminho para nós. É inevitável um cristão amar a Deus. E esse amor a Deus precisa ser acompanhado de amar o próximo. O amor de Jesus por seu povo dá ao mandamento uma dimensão nova e profunda. É esse tipo de amor que nós temos que ter para com Deus. Há um hino muito bonito em inglês chamado O Amor que Não Me Deixa Ir. Muito bonito esse hino, um hino antigo.
Ele foi composto no final do século XIX por um homem chamado George Matheson. E ele compôs esse hino quando ele teve uma das maiores decepções na sua vida. Ele era noivo e, perto do seu casamento, ele descobriu que estava ficando cego. E a sua noiva terminou o noivado. Ele, então, sozinho, resolveu ser pastor. À medida que ia ficando cego, ele torna-se um pastor, um teólogo. E aquela ferida, obviamente, permanece na vida dele. E quem cuidava dele era a sua irmã. E na véspera do casamento, a sua irmã também tinha uma vida, ia casar. E a sua irmã também ia casar, sair de casa. E ele, obviamente, com muito medo do que seria da sua vida agora, praticamente cego, o último membro da família que cuidava dele agora ia casar também, seguir a sua vida. E ele, em seu quarto, ele foi dominado por uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda dominou o seu coração. Parece que a vida não tinha sido justa com ele. E ele então lembra-se do amor de Deus por ele. E ele compõe esse hino, que é intitulado O Amor que Não Me Deixas Partir. E eu traduzi e vou ler a letra dessa música muito bonita. Diz assim: o amor que não me deixa ir. Em ti descanso a alma a sofrer. Devolvo a vida que te devo, para que em teu oceano profundo ela flua mais rica e plena. Ó luz que segues meu caminho, entrego a ti minha tocha vacilante. Meu coração devolve o raio emprestado, para que no brilho do teu sol meu dia seja mais claro e radiante. Ó alegria que me busca na dor, não posso fechar meu coração a ti. Vejo o arco-íris em meio à chuva e sinto que não é vã a promessa de uma manhã sem lágrimas. Ó cruz que ergues a minha cabeça, não ouso pedir para fugir de ti. Deponho no pó a glória morta da vida e do chão floresce em rubra cor a vida que jamais terá fim. É um amor de Deus que nunca nos deixou ir. Eu e você, nós nunca vamos compreender o amor de Deus se nós não formos alcançados por esse amor. Quem foi alcançado pelo amor de Deus, sabe que esse amor é uma tocha acesa. Sabe que Deus nunca vai nos abandonar, que esse amor permanece, como Ele diz, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. E quando o amor de todas as pessoas falham, o amor de Deus pelo seu povo nunca vai falhar. O amor de Deus por seu povo nunca vai falhar. E é por isso que João diz no capítulo 13, quando ele vai descrever os últimos momentos de Jesus com os discípulos, assim, tendo-os amado, amou-os até o fim. O amor de Deus para com o seu povo é até o fim. E como é que nós respondemos a um Deus que nos ama tanto? Bom, só uma forma de se relacionar com Ele. Como? Amando esse Senhor, que é o meu Deus, o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. O amor supremo, não há nada, não há pecado, não há força, não há projeto pessoal, não há absolutamente nada na vida de um cristão que seja maior do que esse amor. E por esse amor você está disposto a renunciar a qualquer coisa, porque você nunca encontrou alguém que te amava assim. O amor cristão, meus irmãos, verdadeiro, é uma resposta a esse amor de Deus. Por isso que a essência do serviço a Deus consiste em conhecer a Deus, escutar o que Ele tem a dizer, os seus mandamentos, e amá-lo com toda a nossa existência. Deus se revela pactualmente como Deus amoroso e nos chama para amá-lo acima de tudo. E cumprir esse princípio envolve exatamente isso, obedecer de todo o seu coração. O amor não é uma simples emoção. O amor é uma entrega absoluta de alma. É quando você entrega a sua vida diariamente a Deus. E por que você ama a Deus?
Agostinho, ele diz isso muito bem. Nós amamos a Deus pelo que Ele é. Um Deus pactual que nos salvou e nos amou em Cristo e nos chama a responder esse amor. Mas Agostinho diz assim, e como nós amamos ao próximo? Nós amamos ao próximo por amor a Deus. É por amor a Deus que você vai olhar o próximo. Talvez não exista nenhuma razão óbvia para você amar o próximo. Mas por amor a Deus, você pode amar o próximo e orar até mesmo por aqueles que te perseguem, que te odeiam. E ter compaixão de pessoas que tantas vezes não merecem. Amar o próximo deve ser visto como uma parte, meus irmãos, do nosso amor para com Deus. O amor vertical, ele nunca deixa de fluir de forma horizontal. Você ama a Deus dessa forma? É dessa forma que você ama a Deus e o seu próximo? Deus tem absoluta primazia em sua vida. Em todas as áreas da sua vida, será que existe algum quarto escuro na sua vida? Algum pecado, alguma coisa que você diz assim, não, isso aqui não tem jeito. Alguma coisa que você ama mais do que a Deus? O que é que você tem colocado na sua vida? Que vício, que ídolo do seu coração é maior do que Deus? E a minha oração é que nessa noite, o amor de Jesus por você arranque todos os ídolos do seu coração, para que você ame a Deus com toda a sua força. O amor a Deus requer reconhecer a sua primazia. Uma primazia que nos leva a uma obediência incondicional. E é por isso que lá em Romanos 13, 8 a 10, Gálatas 5, 14, Tiago 2, 8, o tempo inteiro os apóstolos estão repetindo os 10 mandamentos, que são resumidos de forma maravilhosa aqui. Obedecer os 10 mandamentos significa apenas reconhecer que nós somos chamados para amar a Deus. Mas como é que nós conseguimos isso? Como é que nós conseguimos amar a Deus com tanta força? Nós que somos pecadores. Nós que estamos na igreja dia de domingo. E dizemos que amamos a Deus e na segunda-feira, amanhã, surge uma coisa, você comete um pecado, você está dizendo a Deus, cada vez que você peca, você está dizendo que você não ama a Deus. Esses somos nós, eu e você. Nós pecamos e fazemos coisas que desagradam a Deus. Como é que nós conseguimos amar esse Deus? Para sermos mais santos, para termos um coração mais íntegro. Bom, nós precisamos da graça do Espírito, desse Espírito da nova aliança que está em nosso coração, que grava a lei em nosso coração, que nos convence de pecado, que nos ajuda e que coloca no nosso coração o fruto do amor, que nós não temos instintamente por nós mesmos, mas Deus, que é um Deus de amor mediante o Espírito, Ele produz em nós o Espírito que milita contra a nossa natureza pecaminosa. O Espírito que produz esse fruto, criando essas influências santas e celestiais. Então, se você quiser de fato amar a Deus e ao próximo, você precisa viver na presença de Deus. Você precisa ter uma vida de oração, você precisa depender da graça do Senhor. Essas não são coisas que são autoproduzidas em nós, ou por nós. O Espírito vai nos transformando para nós nos parecermos com Cristo a cada dia. Para amar a Deus, nós temos que reconhecer a graça, nosso vazio, dizer, meu Deus, como eu sou frágil, como eu preciso do Espírito Santo. Como, de forma às vezes, tão rápida durante a semana, de alguma forma eu confesso que eu não amo a Deus através dos meus atos. E nós precisamos do Espírito para renunciar aos pecados e amar a Deus e amar ao próximo. E é por isso que nós temos que lembrar que esse próximo significa aqueles que estão na família, honrar pai e mãe, os cônjuges, o outro não roubando, não desejando, não cobiçando o que pertence ao outro, não ferindo com palavras. O tempo inteiro nós somos tentados a quebrar esses mandamentos de amar o próximo.
E é por isso que nós precisamos da graça do Senhor. Mas para finalizar, eu quero que você lembre que o amor jamais acaba. É por isso que o amor é vital. Quando o Senhor Jesus voltar e nós vivermos em um mundo perfeito, em uma nova sociedade, com corpos glorificados, sem pecado, a essência desse novo mundo será o amor. O amor. A lei de Deus vai estar gravada definitivamente em nosso coração. É por isso que nós também, ao ouvirmos isso, nós dizemos, meu Deus, tem misericórdia da nossa vida. E nos ajuda a viver como peregrinos te amando nesse mundo, mas nos ajuda, Senhor, para que um dia nós possamos, em glória, viver essa sociedade perfeita de amor. Um mundo completamente diferente, como eu e você nunca conhecemos. É por isso que nós temos que dizer, como em Apocalipse, Maranata, vem logo Jesus. Nós precisamos desse mundo de amor perfeito. Nós precisamos desse mundo. Mas a pergunta é, que recompensas lhe reserva nesse mundo? Jesus sempre fala que aqueles que amam os mandamentos e são mais zelosos, eles têm uma recompensa maior no céu. Isso é o que a Bíblia chama como galardão. Então, aqueles que amam mais a Deus, aqueles que amam mais o próximo, eles vão ter uma recompensa diferente. Você pode perguntar, bom, pastor, como é que vai ser? Eu não tenho a menor ideia. Mas com certeza haverá recompensas diferentes. Aqueles que foram mais fiéis nesse mundo, mais zelosos. Geralmente eu gosto da figura do teatro. Quando você vai num teatro e você vê de repente aquela pessoa que está ali na frente chorando. Todas as pessoas, do primeiro até quem está no último banco, todos sabem que o ator está chorando. Todos veem. Mas apenas aqueles que estão na frente enxergam a lágrima descendo. Eu penso que o galardão vai ser mais ou menos alguma coisa desse tipo. Aqueles que foram mais fiéis vão ter uma experiência muito mais profunda da glória, da proximidade de Cristo. Eles serão recompensados por isso. Mas como Jonathan Edwards escreve no sermão, o céu é um mundo de amor, lá nesse mundo de amor, eles não serão mais orgulhosos por estarem mais perto de Cristo. Ou seja, quanto mais eles estiverem mais perto de Cristo, experimentando o amor de Deus e a glória de Cristo, eles serão os mais humildes nessa nova sociedade. Porque ninguém se aproxima do Salvador sem descobrir a sua insignificância. E quanto mais perto você está de Cristo, mais você descobre que a única coisa que te levou a estar ali nessa nova sociedade foi a graça de Deus. E às vezes nós não pensamos na recompensa. Nós pensamos muito em recompensas humanas. Mas você tem pensado nessa recompensa celestial? Pela sua fidelidade, pelo seu amor. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos, pensarmos e agirmos como um povo que ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o entendimento. Inculque isso na vida dos seus filhos, para que o seu filho inculque isso na vida dos seus netos. E aí o mundo vai ver a nossa diferença, a diferença da sua casa, da sua família. É que nós somos uma comunidade de amor. Um amor que o mundo não conhece. Um amor que nós podemos não apenas falar dele, mas mostrar com a nossa vida o amor de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Vamos orar. Deus bendito, nós somos muito gratos pela oportunidade que temos de aprender a Tua palavra, Senhor. Ela é tão profunda, tão rica, tão cheia de detalhes. E traz lições que aquecem, mas também desafiam a nossa alma. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Senhor, nos ajuda a Te amar sobre todas as coisas. Acima dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos pecados. E nós queremos confessar que nós não temos Te amado
Porque muitas vezes nós não temos priorizado o Senhor na nossa vida, não temos priorizado a oração, não temos priorizado a comunhão com Cristo, a leitura da palavra, a meditação. Ninguém pode amar alguém sem estar perto. E nós muitas vezes teimamos em viver distantes do Senhor, que nos amou tanto na cruz do Calvário, que nos ama tanto hoje. Então tem misericórdia da nossa vida, dos nossos lares, para que possamos viver essas verdades, Senhor. Nos dá a Tua graça, porque nós não vamos conseguir por nós mesmos. Nós precisamos da força do Espírito, do poder do Espírito, do fruto do Espírito que é amor, para que possamos viver essas verdades tão profundas ensinadas pelo Senhor Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém.